Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal dos Paroleiros para a segunda parte da parola 160, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e nessa semana a gente está batendo um papo aqui sobre a pergunta que Deus fez ao profeta Ezequiel, registrada no capítulo 37, versículo 3, quando então, no meio daquele vale de ossos sequíssimos, Deus pergunta para Ezequiel: podem esses ossos voltar a reviver? E nessa segunda parte aqui, como a gente tem feito em todas as parolas, nós vamos trazer essa pergunta para os nossos dias de hoje. E aqui, depois de muita discussão, depois de muita conversa, puxa aqui, vai ali, meu Deus, qual seria a palavra-chave desta parola? E a gente teve o entendimento que nesta parola aqui, o assunto principal é esperança. Eu quero deixar aqui um gancho para você que está acompanhando os paroleiros há pouco tempo e não assistiu às parolas mais antigas. Nós estamos aqui já na 4ª temporada. Se você voltar lá na parola de número 14, a gente tem uma parola com o seguinte título: Esperança não é fé. Então fica aqui o nosso convite para você olhar lá um pouquinho e aprender e não confundir mais fé com esperança, porque fé é uma coisa, esperança é outra. E a palavra hoje é esperança, meninos. E aí, oráculo, e aí 04, vamos dar aquela amarrada agora bacana nessa parola? Supimpa. 04 tá louco para falar. Você falou supimpa, agora eu achei que você ia soltar um iabadabadu, alguma coisa assim. Então vamos lá, meninos. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, falando sobre esperança, a gente usou alguns ganchos que foram bem interessantes no primeiro bloco, como a pergunta que Deus fez para Ezequiel não tem, na verdade, a ver com os ossos e nem com Ezequiel, mas é uma pergunta sobre aquilo que Deus era capaz de fazer. E aí, como eu já havia dito, era o penúltimo estágio antes de se tornar pó total ali. Qual é o limite, meninos, que vocês enxergam dentro do tema da esperança? Afinal de contas, por que esperança e fé muita gente acaba misturando? Cara, esperança e fé, né? Embora não seja a mesma coisa, eu entendo que elas estão ligadas uma à outra, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí tem a prática, né, da fé, onde nós vamos no dia a dia botando em prática aquilo que Deus tem nos dito, né, para fazer, de como viver, mas a esperança daquilo que ele disse que vai acontecer, né? E aí eu vejo, por exemplo, como a volta de Jesus. Uma coisa é a fé de que ele é poderoso, de que ele pode fazer as coisas, de que ele pode mudar, que ele me dá uma direção pela palavra dele, aonde eu posso praticar e ver acontecer. Mas existe a esperança daquilo que ele falou: um dia eu vou voltar, né? Um dia vocês vão estar comigo. Imagina a esperança que ele pôs no coração daquele homem, se eu não me engano é Dimas, né? Um dos ladrões da cruz, quando ele disse que hoje mesmo ele estaria com Jesus no paraíso, né? Então ele estava num lugar de morte, num momento de morte. Ele reconheceu o poder de Jesus, entendeu que Jesus era inocente, que estava pagando o preço, né, por outras pessoas, ou por qualquer que fosse a situação, mas foi colocado, porque aquele homem ainda não abriu os olhos, né, vamos dizer assim, e está vivendo na eternidade, como nós um dia viveremos todos juntos. Mas ele colocou ali uma esperança no coração daquele homem, de algo que vai se concluir, mas que ainda não havia se concluído naquele momento que ele recebeu aquela palavra. Do meu ponto de vista, Arthur, Chan,
a fé e a esperança, elas acabam, quem sabe, às vezes sendo confundidas, porque, bem como disse o Xandão, uma está embutida na outra, mas ambas carregam uma necessidade de participação daquele que está sendo desafiado a crer ou a esperar. Né? O que eu quero dizer com isso? A própria passagem, Arthur Chan, de Ezequiel 37, pressupõe que Ezequiel ele é ativo na profecia que ele está protagonizando. Né? O Xandão falou algo que me marcou e eu já criei nota mental aqui, para citar você em alguma pregação em algum determinado momento. Ezequiel não ultrapassou Deus na profecia. Né? Eu gostei dessa fala. Né? Na hora, quase que eu abro o microfone, né? Isso o Xandão falou no primeiro bloco, para quem não assistiu, corre lá. Mas na hora, quase que eu abro o microfone para dizer, quem sabe porque ele conhecia a história de Moisés, né? E como linhagem sacerdotal, sim, ele conhecia a história de Moisés, e ele sabe que Moisés foi banido da terra justamente porque ultrapassou algo que Deus havia dito, né? Então, ele sabia que a palavra de Deus era o limite. A palavra de Deus era o ponto certeiro, né? Eu não digo nem ponto final, né? Mas é o ponto certeiro, é onde o cara tem que estar para que ele possa prosperar. Crede nos seus profetas e prosperareis, é o que a palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Né? Então, a palavra é um ponto certeiro e ele sabia disso. E o que acontece? Quando Deus vai dando ordens para Ezequiel, Deus vai chamando Ezequiel para esse ambiente de atividade profética, muito mais do que declaração profética, mas a atividade, o ato profético. Né? Ezequiel, fala com osso. Falar com osso? Osso não tem ouvido, né? Mas vamos falar com osso. Ezequiel, fala com o vento. Vou falar com vento, né? Vento é inanimado, mas vamos falar com vento, né? Ezequiel, o que está acontecendo aí? Não, tem um monte de corpo caído no chão. Fala com o corpo, né? Poxa, o corpo não tem vida, né? Mas, enfim, Deus vai tornando Ezequiel participante da profecia. Logo, no meu ponto de vista, Arthur, Chan, a esperança, assim como a fé, elas cobram daquele que espera ou daquele que crê esse ponto de atividade, essa prática daquilo que deve acontecer, né? E aí, quem sabe, seja o ponto nevrálgico dessa profecia, né? Porque, como eu falei também no primeiro bloco, Ezequiel agora é o protagonista do que está acontecendo, né? Deus ele está tornando Ezequiel protagonista de uma ação, porque Deus poderia dizer, Ezequiel, o que eu sei fazer? Ô osso, encontra aí o seu par. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus fala, Ezequiel, é mais ou menos como Jesus e os discípulos falando, pega o pão, distribui aí para um monte de gente, né? E permitindo que o milagre aconteça, mas na mão dos seus apóstolos. Deus fala, Ezequiel, vai lá, fala você. Ezequiel, vai lá, ordena você. Ezequiel, vai lá, chama o vento dos quatro cantos você. Né? Então Deus ele vai passando as coordenadas e Ezequiel vai andando nas coordenadas. Né? A esperança ela requer de nós não simplesmente sentar e esperar, mas ela requer de nós obedecer às coordenadas. Né? Ela requer de nós observar as coordenadas, conhecer as coordenadas, nos movermos na direção destas coordenadas, por mais que as coordenadas pareçam descoordenadas, né? Por mais que as coordenadas pareçam muito loucas. Deus espera que a gente se mova na direção dessas coordenadas. Então, para mim,
essa, quem sabe, seja uma das grandes lições da esperança. A esperança não é só esperar. Esperança não é sentar, cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo, né? Porque Deus, ele quer me colocar em atividade. E aí, como nós falamos, né, entre fé e esperança, uma está embutida na outra. Na verdade, a esperança está embutida na fé. A palavra, através de Tiago, vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Logo, uma esperança que não tem obras, ela é inativa, ela é inoperante e ela não vai trazer resultados. Eu gosto da comparação de uma coisa com a outra, como se fossem os degraus de uma escada. Para mim, a esperança é uma expectativa. A fé é a certeza. Em ambas as situações, são coisas que não se veem. Quando você tem esperança, você tem aí uma probabilidade positiva de que uma coisa vai dar certo. Então, como você pega as coisas prós, as coisas contras, na última linha da planilha, você fala assim, bom, a chance de acontecer isso é grande. Então, a imagem... desculpa, gente, cortou aqui. Então, a probabilidade é grande. Agora, a fé não. A fé é a certeza. É a convicção de coisas que se esperam, né? E aí eu quero resgatar uma frase do Ilcinho dessa Parábola 14, que eu estava aqui puxando na memória e isso me saltou ao coração agora, né? A esperança aponta para amanhã, a fé aponta para hoje. A esperança é a convicção de coisas que vão acontecer no futuro. Um dia, em breve, isso vai acontecer. Fé é quando você toma posse hoje daquilo que você tem certeza que vai acontecer. Então, a fé se vive hoje. A esperança se vive amanhã. Então, acho que é importante a gente ter essa convicção de que a gente não vive por esperança, mas a gente vive por fé. A gente não vive por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Como diz o apóstolo Paulo, né, a carta aos Coríntios, não é por vista. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Então, a nossa fé ela tem que ser baseada numa palavra de Deus. E aí eu quero jogar uma pimentinha aqui, e aí eu estou com duas pessoas bem sábias e maduras para me responder sobre isso. Falando sobre esperança, mas eu quero abrir um parênteses aqui sobre fé. E eu já escutei essa frase várias vezes, e eu tenho muita resistência sobre essa frase. Quem sabe hoje vocês me convencem ao contrário. Mas a frase que eu escuto a respeito de fé é assim: fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Isso para mim não é fé. Isso para mim é loucura, é irresponsabilidade. Para mim, fé é Deus falar assim: põe o pé, mesmo não vendo o chão. Então, é mediante uma palavra de Deus que eu coloco o pé. Não é eu colocar o pé crendo que Deus vai colocar o chão, mesmo que ele não tenha um propósito para colocar o chão naquele momento. Como é que vocês enxergam essa questão dessa afirmação assim? Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Deus tem a obrigação de colocar o chão quando eu coloco o pé? Então é aí que tá, né? Pode ir, Xan, pode ir. Eu ia falar que esse é o motivo de muitos carnês não pagos. Muitos carros muitos apartamentados. Porque é o que você diz, a gente usa a Deus. Né? É mais fácil dar esse passo, mas ele é muito mais perigoso. Ele é mais fácil porque ouvir uma direção de Deus dá mais trabalho. Vai te exigir busca e fé. Na hora que ele falar, pode ir. Né? Aí sim, você vai pôr o pé ali e vai chegar. Né? Diferentemente de Daniel na cova dos leões e diferentemente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era uma situação que foi imposta aos quatro, eles tiveram que passar por aquilo, mas Deus era com eles. Não foram eles que criaram a situação foi criada para, de alguma forma, pegá-los. Então, nos dias de hoje, tem muita gente assim, eu entendo
quando alguém fala assim, a gente tem que agir, né? Eu já ouvi isso muito e aí eu não concordo assim. Oração é orar e agir. Não, oração é o ato de orar. Simplesmente assim. E a partir da direção que Deus der, aí sim eu vou dar os passos de fé. Seja através de uma revelação, seja através de um sonho, mas principalmente sobre a palavra dele, né? Então, aquilo que Deus disse tem que acontecer. E aí eu vou pegar uma frase do Paulinho que ele disse assim, a palavra de Deus é o limite. O que tem acontecido hoje é que no meio cristão, até no meio cristão, no meio secular, a gente entende que é normal, mas no meio cristão há uma relativização da palavra. Ah, não é bem assim. E aí é onde também acaba se misturando, né? Porque você fala, não é isso que quer dizer. Então, mas também ninguém traz uma explicação lógica daquilo que está escrito, né? É simplesmente para que cada um tome as atitudes que querem tomar. Então, acho que é isso. Eu vou dar o passo de fé debaixo da direção que Deus falou. Deus não falou, eu vou ficar parado. E ficar parado é uma ação porque eu estou esperando a direção. E aí, sem botar em Davi rapidinho, aí já vou passar a bola para o Paulinho. Davi, ele como o futuro rei, o novo rei de Israel, quando Ziclag foi atacado, foram levados lá os bens e as mulheres, a primeira atitude, qual que seria? Vamos atrás. São os nossos parentes, nossos irmãos, vamos lá buscar nossos bens. Essa seria a nossa carne tomando atitude. Mas um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. E aí Deus dá uma direção e aí ele vai atrás e consegue a vitória. Então acho que o que falta é isso. Falta um pouquinho mais de busca ao Senhor, direcionamento, e aí eu dou o passo que ele está mandando eu dar. Ei, Paulinho, antes de você falar, deixa eu só falar uma coisa. Eu fiz essa provocação exatamente por causa da passagem de Ezequiel, quando Deus vira para Ezequiel e fala assim, profetiza, filho do homem. Aí Ezequiel poderia ter perguntado para Deus assim, o quê? E Deus fala assim, profetiza o que você quiser. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Deus deu a direção do que Ezequiel deveria profetizar. A profecia, ela só aconteceu depois da direção de Deus. Então, eu tenho muito temor desses movimentos, assim, que não esperam um comando de Deus e simplesmente lançam palavras otimistas, palavras de esperança, mas que não estão debaixo de uma direção de Deus. Toca, Paulinho. Sim. Agora, essa história, Arthur, o Chan, ele começou de uma forma brilhante e terminou mais brilhante ainda, mas resgatando o começo da fala do Chan, né, essa história de a fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão, é a causa de muitos carnês não pagos, né? E de tantas outras desgraças na vida de pessoas que foram enganadas por um pensamento raso de qualquer coisa, de qualquer símbolo de loucura que não seja fé. Porque o que isso pressupõe? Gente, isso pressupõe o imediatismo. Isso pressupõe agir antes do falar de Deus. Falar de Deus é um negócio tão sério que o próprio Arthur acabou de destacar no texto. A ação de Ezequiel acontecendo somente após a direção de Deus. Mas na hora que você lançou essa pergunta, Arthur, já me veio à mente aqui uma passagem que eu amo muito de Mateus 14, né, que é quando Jesus está vindo, né, ali entre 3 e 6 da manhã, andando sobre as águas na direção do barco que os discípulos estão, né? E aí os discípulos se assustam todos, nossa, é um fantasma, não sei o quê. E aí Jesus diz, sou eu. E aí o Pedro, ele não coloca o pé para ver se Deus colocaria o chão, mas ele faz uma provocação. Na oração, a gente tem o direito de provocar, né? Tá certo que na nossa oração, muitas vezes a gente pede, não recebe porque a gente pede mal, né? Mas ali Pedro fez uma oração que, quem sabe, agradou o coração, os ouvidos e o coração de Jesus,
Porque era uma oração que pressupunha o seguinte: prove a minha fé. Né? Essa era a pressuposição da oração de Pedro. E que oração foi essa? Senhor, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Eu digo que é uma oração porque é uma palavra destinada ao Senhor. E ela tanto é uma oração que ela tem uma resposta. A resposta poderia ser o silêncio de Jesus, para ver qual seria a atitude de Pedro mediante o silêncio. A resposta poderia ser um não, fica quieto aí no barco. E a resposta poderia ser aquela que de fato foi, vem, né? E aí eu costumo dizer, né, já preguei algumas vezes sobre esse texto. E agora, nesse fim de semana, Deus me deu uma palavra usando este texto também, que em algum momento eu vou pregar sobre ela, falando sobre as estações de Pedro, né? As estações pelas quais Pedro passou. E essa foi uma estação muito louca, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: Pedro ele não andou sobre a água. Pedro ele andou sobre o vem que saiu da boca de Jesus. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele não andou sobre a água. E quando ele afunda, ele não afunda por conta da gravidade, ele não afunda por conta da densidade do corpo maior do que a densidade da água, ele não afunda por conta das explicações físicas. Ele afunda porque ele sai daquilo que havia sido dito. Ele afunda porque, embora ele estivesse andando sobre um vem, a mente dele gritava, vai afundar, né? E na hora que ele começa a andar sobre a palavra da sua mente, de fato isso começa a acontecer, né? Ele deixou de andar na palavra de Jesus, passou a andar na palavra da mente dele, que era a palavra da lógica, era a palavra da finitude, era a palavra do limite, era a palavra do lógico, né? Do comum, do normal, do natural. Ele saiu do sobrenatural. E o resultado natural começou a acontecer, né? Porque ele começou a andar na palavra natural, a palavra que ele poderia gerar. A palavra que ele não poderia gerar, mas era desafiado a crer, ele deixou de andar nela a partir do momento que ele voltou para a palavra do natural, né? Então, respondendo, Arthur, ou, quem sabe, avançando até um pouquinho além daquilo que você colocou, eu repito aquela frase que eu falei, que o Xandão replicou aqui. A palavra é o limite. A palavra de Deus é o limite, né? Ela é o ponto-chave da nossa fé, nem mais do que ela, nem menos do que ela. Xan, quer colocar mais alguma coisa? Eu só queria deixar uma palavra para quem estiver nos ouvindo, que o nosso Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Se tem alguém desanimado, se sentindo como aquele povo lá na Babilônia, né? Os ossos estão sequíssimos, Deus disse que até da sepultura os livraria, né? Traria a vida. E é só crer no poder de Deus. Deus é poderoso para fazer isso, nos encher da presença dele e trazer vida de volta a nós. Amém. Então, como eu disse anteriormente, o que para o homem muitas vezes é um ponto final, para Deus é só uma vírgula. Deus tem colocado palavras no coração de muitas pessoas e que nós precisamos é ter a ousadia de abrir a nossa boca e profetizar as maravilhas do Senhor. Então, com essa palavra aqui, a gente encerra a paródia de número 160, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e na semana que vem estaremos de volta com mais uma pergunta feita por Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, já deixa o seu joinha, compartilha aqui essa parola para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas, se você gosta de formato de podcast para você ouvir ensino bíblico de qualidade, de uma forma leve e divertida, enquanto você faz a sua caminhada matinal, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music.
Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau.